Bom dia, meninas, tudo bem? Hoje de manhã eu estava lendo o texto em 1 Crônicas 4, que fala sobre a história de Jabes, né? E o texto fala que Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A mãe dele deu o nome para ele de Jabes, porque Jabes significa com muita dor eu dei a luz. Então eu tenho visto uns pedidos de oração aqui no grupo, né? Mães assim, realmente desesperadas, né, pelos filhos e clamando a Deus pelos filhos, pela mudança. São mães que estão passando dores, né, como a mãe de Jabes passou. E a Bíblia fala que, no texto de 1 Crônicas 4, né, capítulo 4, verso 9, fala que no meio das dores essa mãe deu à luz, e essa é a situação de muitas de nós, né. Então, no meio de uma descrição genealógica muito comprida, né? Porque esses textos, às vezes, a gente tem aquela tentação de simplesmente pular o filho do filho do filho do filho, e o filho do filho, e aquelas coisas bem compridas, né? Mas no meio dessa genealogia bem comprida, aparece o nome desse homem, né? Dessa pessoa chamado Jabes, o homem mais respeitado da sua família, olha só. Ele foi um homem que nasceu das dores de mamãe. Alguns anos atrás, essa oração de Jabes virou uma febre, né, no meio evangélico, foi assunto de muitas pregações, de estudo bíblico, né, acompanhado assim, de muito testemunho de prosperidade, porque Jabes orou para que Deus ampliasse a tenda dele e abençoasse a vida dele, né? A oração de Jabes é realmente uma oração muito linda, e ela mostra a dependência, né, dele e a confiança dele em Deus, não só para prosperar, né, mas também para livrar do mal. É uma oração muito linda, se você for lá no texto você vai ver. Mas no contexto daquela época, o respeito tinha a ver com posse material, mas também tinha a ver com uma boa reputação. Então fica claro que Deus atendeu a oração de Jabes, porque fala, né, que ele foi o homem mais ilustre da sua família. Mas parece que o parágrafo fica meio fora de contexto. Você está lendo um monte de bibliografia, de genealogia, e de repente aparece o nome dele. Parece que ele foi copiado e colocado ali dentro, né? Tem uma entonação diferente dos outros. Ele é mais longo, mais explicativo, mais significante, mais pessoal. E o que me impressiona mais do que a oração de Jabes em si é o fato de que a dor da mãe gerou Jabes. Foi significante, e essa dor dessa mãe foi significante o suficiente para mudar a narrativa do texto, para ser algo diferente no meio de um texto tão comprido, né, relacionado à genealogia. Ela foi registrada, ela foi reconhecida, ela foi contada, ela foi ouvida. Da dor nasceu um filho ilustre, respeitado, próspero, abençoado. No contexto de gerar no espírito, esse texto não poderia ser mais relevante, né, para as nossas vidas. Às vezes a gente olha para os lados e se pergunta, por que a minha jornada é diferente? Por que meu parágrafo parece que está fora de contexto, né? Não tem muita explicação, como o de Jabes. O parágrafo que vai contar a sua história, a história da sua descendência, o que está sendo escrito agora, nesse momento, talvez seja o mais longo, talvez seja o mais dolorido, talvez tenha uma entonação diferente comparado com a história de outras famílias, de outras mães, mas o seu legado vai ser eterno. Então, mães, pais, tios, avós, pessoas que estão aqui intercedendo, né? Não desanime no meio da dor, não desista daquele que te causa dor, tenha coragem, porque a sua dor vai mudar a narrativa da história de alguém. Amém? Mudou a minha narrativa, mudou a narrativa da minha história e a narrativa do meu filho. Então não desista, continue, fique firme. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração agora, para que essa palavra chegue a você como um bálsamo. Não desista. Não desista do seu filho, não desista daquele que você está orando, aquele que está te causando dor no momento, porque o Senhor tem uma história nova para escrever na vida dele e na sua vida. Amém? Um beijo no seu coração.